Então, esse vídeo e essa série é uma série voltada para os comentários dos princípios da riqueza dos segredos da mente milionária. É uma série onde nós nos reunimos aqui no centro, no CT, com toda a equipe, e eu vou tecer alguns comentários e paralelos sobre esses princípios de riqueza e como eles moldam a nossa realidade ou a importância de nós termos a nossa mentalidade bem alinhada com os princípios que seguem nesse livro. Tá? Eu sei que alguns princípios a gente nem sempre concorda em primeira instância. Você pode agir com estranheza, falar, a princípio eu acho que isso aí não tem nada a ver. Mas se você começar a refletir e direcionar para a sua vida, você vai ver que reinterpretar e levar em consideração o que está escrito aqui faz com que a sua mente ela seja mais próspera. Então, alguns princípios, no começo eu achava que não concordo muito com isso, só que ao longo do tempo fui lendo, e eu já mencionei esse livro aqui, eu já li dezenas de vezes, eu acho que até esqueci assim, quantas vezes eu já voltei ao livro, e eu acho que vai ser bom para todo mundo aqui dentro da equipe de estar relendo, né? Então nós vamos falar aqui do arquivo de riqueza número 1 e 2. Vou tecer um breve comentário a respeito do arquivo de riqueza número 1, porque nós já mencionamos ele e já falamos um pouco em outras reuniões, mas como a Letícia não estava aqui presente antes, né? Então vou revisar aqui até para que você já vá mencionando. E é uma coisa assim que é sempre bom você rever os arquivos de riqueza, mesmo se não estiver em grupo, tá? E mesmo que você já saiba eles de cor, tipo, rever assim para ele internalizar, porque a repetição ela faz com que isso vire parte de você. Então você vai fazendo repetidamente, ele vai ficando automático e vai virando parte de você, da sua estrutura psicológica. Para virar parte da sua estrutura psicológica é necessária repetição, mesmo que você já tenha ouvido várias vezes. Ouve de novo, lê de novo, interpreta novamente, que vai fazer diferença. E tem outra, né? Esses arquivos de riqueza, eu vou não ficar só repetindo o que está escrito no livro, mas fazer abstrações. E isso vai fazer com que a gente alcance outro nível de conhecimento e sabedoria. Tá? O arquivo de riqueza número 1, ele fala o seguinte: as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. E as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Eu mencionei que esse arquivo de riqueza é um princípio fundamental de visão de mundo. Todas as vezes que você explica uma situação desagradável como você sendo parte de algo do universo que caiu no teu colo e você não teve responsabilidade alguma daquilo, isso pode até te fazer mais, vamos dizer, confortável na hora. Porque a desgraça aconteceu na tua vida e você não teve nada a ver com isso. Então você não se sente culpado em primeira instância. Porém, ao se colocar numa situação de vítima da situação, do processo, você perde, você é confortável na hora, mas ao mesmo tempo você perde a autonomia de resolver. E isso é muito ruim para a nossa saúde psicológica. A tua saúde psicológica está intimamente relacionada à quantidade de controle que você tem da situação. Quanto menos controle você sente que tem da situação, menor o seu potencial de reverter o processo. Então você se coloca numa situação de vítima, não há nada o que fazer sobre isso, e aí o que você vai fazer então? Os paradoxos da nossa vida, uma situação paradoxal, é aquela que ela é meio que uma contradição. A vida é cheia de paradoxos, né? Um clássico: o aluno que tira notas mais altas ou mais esforçado não necessariamente ganha mais dinheiro na vida. É paradoxal, né? Porque a tua vida toda você foi formado para tirar boas notas e ser um bom aluno. Aí você entra na escola da vida, do comércio aqui, e às vezes o melhor aluno ele não se dá bem, né? Paradoxal. Como é que você explica esse paradoxo? Você pode se colocar numa situação de vítima, achar que o mundo inteiro está errado, e você que é o certo, e isso te faz bem na hora, mas não resolve o problema. Aí você vive em dissonância, entendeu? Então, na nossa vida, a gente tem que resolver nossas dissonâncias e explicar esses paradoxos de uma maneira que o controle esteja na sua mão. Quando o controle está na sua mão, você tem possibilidade de fazer algo diferente. E é o que eu mencionei aqui como DNA do nosso grupo aqui. Nós somos um time e uma coisa vocês têm que entender: eu estou formando vocês aqui não para ser funcionários. Eu quero que vocês sejam all-star. Sabe aquele negócio? Sim, o time das estrelas. Para você estar aqui, você tem que merecer. Não é você, eu quero estar. Não, você tem que merecer estar aqui. Para merecer, a sua mentalidade tem que estar alinhada. Para a tua mentalidade estar alinhada, você tem que
pensar no mesmo jeito que eu penso, você tem que pensar como dono. Você tem que pensar como se você não esperar uma ordem, mas como se você tivesse que procurar e resolver os problemas. Toda vez que você chega aqui e tem que esperar uma ordem para resolver, é porque você está pensando como funcionário. Eu falo assim, Juliana, hoje você tem que fazer isso. Então você está esperando que eu fale o que tem que ser feito. Você não tem visão ainda. Então, uma pessoa, quando ela tem a ideia de que você cria a própria realidade, você vem aqui, ninguém manda você fazer nada, mas você olha, aqui tem problema, vou resolver antes. Então, criar a própria realidade significa você ser capaz de ver onde estão os problemas e resolver eles, por antecipação. Ter o senso de ação antes, né? Conseguir enxergar o que as outras pessoas não enxergam. Essa visão é uma visão desenvolvida. Né? Esse senso de liderança não é uma coisa que você nasce. Ah, eu nasci líder, você nasceu líder. Não é isso. Liderança se desenvolve através de visão, através de esclarecimento. Por isso que é tão importante essas nossas reuniões de alinhamento de mentalidade. Porque à medida que você vai lendo novamente, você vai pegando essas informações que eu estou passando aqui, e às vezes até subjetivamente, não é uma coisa que eu falei, mas o jeito que eu falo, os exemplos. Você vai por repetição, você vai pegando o jeito, e a tua mentalidade vai ficando cada vez mais de liderança. Você vai pegando por associação. Só por andar junto, estar junto, você vai ficando igual. Entendeu? Se você entrar numa sala para trabalhar, num grupo de 10 fumantes, você é a 11ª pessoa na sala, você vai se tornar fumante por aproximação. Porque todo mundo tem o mesmo hábito, você vai se tornar meio que igual. Então você tem que tomar cuidado com as companhias que você tem e com as influências. Então o objetivo desse tipo de reunião e até desse tipo de comentário é fazer com que todos aqui estejam com uma mentalidade mais alinhada, uma mentalidade mais de liderança. Porque em tempos de inteligência artificial, igual a gente estava estudando cloud agora e as possibilidades da inteligência artificial. Bate um desespero, né? Pô, será que vou ser substituído pela IA? Meu, vocês não tem que nem estar pensando nisso. Por quê? Quem é líder vai usar a IA a seu favor. Eu quero, por exemplo, 4, 5 cabeças pensantes que seja uma réplica do nível de pensamento ou nível de visão que eu tenho. Porque vocês vão pensar como usar isso para criar o seu exército, entendeu? Então, e isso aí, esse senso de liderança, de visão antes, né, de resolver problemas, isso é uma coisa que a gente tem que treinar de base por repetição. Então tem alguns princípios de riquezas, né? Princípio de riqueza, o dinheiro é extremamente importante nas áreas que produz resultados e insignificante nos campos que não têm utilidade. Por que esse princípio ele é importante de ser revisado? Porque as pessoas racionalizam o processo. Quando você não tem dinheiro, você tende a explicar por que ele não é importante, por que você não precisa dele. E essas explicações, como eu disse, fazem você sentir melhor na hora, no longo prazo eles são altamente destrutivas, né? Outro princípio, a pessoa que se queixa se torna um imã de coisas ruins. Pessoas negativas vão atraindo comportamentos negativos. A gente mencionou também a analogia entre o exercício físico e a sua performance pessoal. E como que, por exemplo, o nosso hábito de correr de manhã ou fazer o que as outras pessoas não fazem, ela vai construindo uma personalidade muito fortalecida. Você cria um calo muito forte, um calo mental muito forte. Porque a corrida, o exercício, é uma batalha de você com você. Várias vezes durante um treino, mesmo que seja um treino curto, de 5 km, no primeiro quilômetro sua mente está falando, pô, tô cansado, não vou aguentar. E a sua capacidade de entender que a sua mente, ela fala para você desistir, e isso vai te enfraquecer, você fala, não, cancela. Se eu ficar até 1 quilômetro, eu vou aquecer. Eu falei que vou fazer 5, eu vou terminar e fazer 5. Se você cancela sua resposta automática, esse diálogo interno automático que vem na tua cabeça, pô, dormi pouco, tô cansado. Comecei a correr o primeiro 100 metros e falei assim, não vou aguentar, cara, tô muito cansado hoje. Se você entender, cancela isso, segura, porque você vai conseguir. Se você interpreta isso da maneira correta, você modifica a maneira de você pensar e você vai chegar no resultado. Então, corrida, exercício físico, é meio que uma maneira de você controlar a tua mente. Quando a gente fala que a gente treina de manhã, a gente não treina físico, a gente treina mentalidade. É você com você. Ninguém está correndo para ficar mais magro, para entrar no shape. Isso vem como consequência.
O treino, ele é um fortalecimento do estado mental. A gente vai treinar, vai sentir dor e o teu pensamento vai ser, meu, tô muito cansado, não vou aguentar. E você vai na hora, conscientemente falar assim, descanse depois, não no meio. Igual o Kobe Bryant falava, nós descansamos no final, não no meio. Eu vou correr bem lento, mas eu não vou parar. A gente nunca para. A gente diminui o ritmo, mas não para. Quando você termina o ciclo dos 5 km, dos 3 ou daquilo que você se propôs a fazer, você termina, no final você sente um bem-estar muito grande. E não é um bem-estar físico só, é um bem-estar psicológico. Porque você falou que ia fazer e fez. E você passou por todos os diálogos internos negativos que em primeira instância você teve. Sua cabeça falou assim, eu não vou conseguir. E você vai lá e passou. Conscientemente. Então, é assim, ó, é o predomínio do espírito sobre a matéria. Isso até é espiritual. Porque o teu espírito fala, eu quero. Tua matéria, o teu corpo carnal, ele fala, não, você não vai. E você fala, eu vou. Então isso é espiritual, isso é uma elevação de estado espiritual. Ele é até religioso, se você for analisar. O espírito fortalecido, ele pode qualquer coisa. Né? Nas religiões, nas filosofias espiritualistas, a gente entende isso. Você consegue qualquer coisa se o seu espírito for forte o suficiente. Então, quando a gente treina a mentalidade, a gente analisa isso aqui, nós estamos elevando o estado mental. E quando uma pessoa pega um princípio de riqueza, uma pessoa que se queixa se torna um imã de coisas ruins, é porque quem se queixa está constantemente reclamando, atraindo o pensamento predominante, que é o pensamento de discórdia. Pô, que droga, tá ruim, não consigo as coisas. Esse diálogo interno, um diálogo que você tem com você mesmo muito ruim, ele atrai só coisas ruins. Então nós temos que criar a própria realidade, imprimindo sempre um pensamento positivo. Isso então, na corrida. Estamos correndo, tá cansado. Vou conseguir, nós vamos terminar. Nós paramos quando terminamos, não no meio. Se eu falei que vou fazer, eu vou até o final. Então esse é um tipo de mentalidade que aqui dentro nós temos que conservar. Murilo, você iniciou um projeto. Você encontrou 10 dificuldades. Eu não quero que você chegue para mim e fale, André, o que eu faço agora? Não sei. Descubra uma forma, entendeu? Por quê? Você tem a capacidade de pensar, você tem as ferramentas para conseguir, e se você falou que vai fazer, você vai fazer, entendeu? Esse é o padrão mental que você tem que cultivar para ser um sucesso. E quem ganha com isso não sou eu, não. Eu ganho por consequência, mas o maior vencedor disso é você. Porque você está estabelecendo um padrão mental que ninguém tem. As pessoas, é muito raro uma pessoa ter um padrão mental tão robusto. As pessoas na menor dificuldade já desistem. Ficou difícil, ficou desconfortável de falar, não aguento, não dá. E a gente vai criando calos mentais. Vai chegar uma hora que esse calo vai ser tão forte que você pode tomar 10 negativas, 10 pancadas na cabeça, você vai continuar, você vai levantar e falar assim, não, vou fazer de novo, entendeu? É isso que faz as pessoas serem bem-sucedidas, não tem nada de mágico. Não é porque você tem talento, não é nada de mágico, é a atitude. É a capacidade de você tomar uma porrada na cara e aí você levanta, vamos de novo. E o que faz você continuar a conseguir levantar? É o tanto de calo que você foi criando. Igual calo na academia, na musculação, né? Você vai fazer treino de costas, usa uma luva, uma luvinha. Nunca forma calo, porque sempre a luva é confortável. Agora você faz sem luva e deixa machucar. No primeiro dia machuca muito, no segundo dia machuca muito. No primeiro mês está tudo machucado, às vezes abre até uma bolha aqui, abre a carne viva. Vai doer, você não continua usando luva, você vai fazer machucado sobre machucado. Depois de um ano, 6 meses, forma uma pele aqui, ó, que você nunca mais precisa usar luva, entendeu? Esse é o calo físico que a gente está fazendo aqui, é um calo mental, é um calo de pessoas que estão cada vez mais entendendo o diálogo negativo, passando por ele e ficando cada vez mais fortalecido. E aí dá o senso assim de que pô, você falou que vai fazer e você faz. Tem coisa melhor do que a gente chegar 5h30 na academia, o pessoal tá chegando e eu já treinei 5, já fiz 5 quilômetros. Ou você acordar e às vezes quanto mais difícil é você levantar da cama, melhor a recompensa depois, né? Putz, hoje foi foda, não foi?
hoje foi foda. Aí a hora que chega 5 horas, 5 e meia da manhã, a hora que a gente tá entrando no caminho, fala, meu, foi difícil e ó como é que eu tô voando já. Entendeu? Tipo, dá uma sensação muito boa, porque eu me venci, sabe? Quando você tá descansado, você pode até fazer um treino violento, melhor até. Só que o gosto não é igual. O sabor de você vencer é muito diferente. Então a gente tem que agradecer as dificuldades ou os desafios, porque é uma forma de testar o seu propósito, ver que você está realmente firme no processo. Entendeu? Então o primeiro princípio de riqueza, que é as pessoas elas fazem acontecer, as pessoas criam sua própria realidade, é isso aí, você cria o padrão de pensamento, você cria o que você fala para você mesmo. Você cria a situação que você está vivendo, você converte uma situação difícil em uma situação boa. A gente aprende a converter isso. E se você for até para uma linha esotérica, talvez o que muitos queriam alcançar como alquimia, né, que é transformar qualquer metal em ouro, talvez a alquimia no final era você transformar um pensamento negativo num positivo, entendeu? Aquilo que todo mundo acha que é ruim, você enxerga tudo como bom. E é isso aí que é o significado, às vezes, lógico, a gente está abstraindo aqui, né? Mas talvez o significado da nossa evolução como pessoa, porque é justamente nos momentos de dificuldade que a gente vai crescendo. O arquivo de riqueza número 2, vamos pro 2 aqui, ó. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar, e as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. O que é entrar no jogo do dinheiro para não perder? Olha, se eu tiver um mínimo aqui para minhas necessidades, para eu conseguir o meu sonho e tal, já estaria feliz. Se eu tivesse o suficiente, eu já estaria feliz. Você joga no suficiente ou você joga para ser o melhor, para tirar o máximo de potencial seu? Isso é muito importante. Entrar no jogo do dinheiro para não perder não te dá a intensidade ou o nível de ação necessário para você se tornar destaque. E hoje o mercado é muito competitivo, muito. Se a gente entra para fazer mais ou menos, assim, não dá. Simplesmente não dá, porque é igual decolar um avião. Que a gente sempre fala, decolar um avião consome muito combustível para levar o voo. Lá em cima, você consegue manter com menos energia, mas para decolar gasta muito. E nesse início, se você não tem 100% de dedicação e comprometimento, as coisas não vão acontecer. Comprometimento é muito diferente de envolvimento. A pessoa que está envolvida no processo, ela vai, às vezes, no primeiro dia, na primeira semana. Mas o comprometimento é o tempo todo pensando como melhorar, como se tornar, extrair o máximo. Se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Essa questão do comprometimento é algo que, para muitos, vai demorar um pouco para cair a ficha. Talvez as pessoas não consigam nem entender o nível de comprometimento que é, ou o nível de intensidade que é você viver para aquilo. Para mim não é um esforço muito grande eu fazer terceiro tempo, sabe? Ou ir para casa pensando no trabalho. Tem gente que acha que isso aí é, por exemplo, um sacrifício muito grande. Você não consegue desligar, sabe? Tem quem vê de fora. Então, nas férias, dia 24 de dezembro, tipo, 7 horas da noite, eu tô pensando em trabalho. E a pessoa, pô, você não consegue desligar? Nossa, que droga, né? A pessoa pensa como se fosse uma coisa ruim. Mas é que o nível de comprometimento com a meta, você respira, você se torna aquilo. Não é uma coisa, não é um sacrifício. É simplesmente um modo de viver. E para virar essa chave, assim, no começo pode ser, a interpretação pode ser muito ruim às vezes, porque às vezes a gente cresce com a crença de que trabalho é um sacrifício. Entendeu? As pessoas ao nosso redor, as nossas referências, elas vivem colocando isso dessa forma. Mas é o modo de que você interpreta as coisas e você tem que virar a chave. É aquela coisa, que, também fazer o paralelo com a academia, porque é uma coisa mais tangível. Mas assim, ó, enquanto você vai na musculação ou na academia, porque você quer o físico, mas você está fugindo da dor, enquanto você está fugindo da dor, você não entendeu o processo.
É muito difícil você conseguir se tornar uma pessoa que tem um físico impecável se você foge da dor. Porque quem vai na academia e está na condição com físico impecável, você pergunta, o que você está fazendo aqui? Pessoa, eu estou procurando a dor. Ninguém vai no treino para sair de lá sem dor. A pessoa vai no treino para ela sair de lá dolorida. Porque ela fala assim, nossa, hoje pegou bem. Por quê? Porque hoje doeu. Porque se não tivesse machucado o músculo, não estaria suficiente. Então, normalmente, quem está começando a academia fala, nossa, mas dói demais, eu não gosto, porque eu vou ficar dolorido a semana toda. Aí a pessoa fica se queixando, né, da dor. Enquanto que quem está no físico vai estar justamente o contrário, está procurando a dor. Você vê como o pensamento ele é antagônico? Então, por isso que quem não tem, não vai ter, a não ser que mude o pensamento. Entendeu? Você tem que se tornar uma pessoa diferente em nível de pensamento para ter aquilo. E é o que eu mencionei também na nossa reunião de ontem. As pessoas acham que você tem que ter para ser alguma coisa. Por exemplo, o dia que eu tiver dinheiro, eu serei rico. Então você acha que você tendo dinheiro, você vai ser rico. E na verdade, assim, o dia que eu for rico, eu terei dinheiro. É o ser para ter. Porque se você tem uma coisa antes de ser, quando você tem, não pertence a você. Imagina, eu tenho muito dinheiro, mas eu não sou a pessoa com mentalidade rica. Você perde tudo, porque não é seu. Aquilo é de outra pessoa, você caiu no teu colo, mas não é seu por direito. Quando você se torna uma pessoa que pensa de uma maneira diferente, tem hábitos diferentes, é seu por direito. Os nossos hábitos, esse ano, a gente está focado, tá? Esse ano a gente está muito certo no físico. Se acertar a alimentação, assim, ó, pouquinho mais, o físico ele vem por direito. Não é mais uma questão de, e se eu conseguir o físico? Não, ele vai vir. Isso eu tenho certeza absoluta. E fica cada vez mais nítido quando a gente paga o preço todo dia. Pô, todo dia, corre 5 km e treina 1h20, e não é treininho mais ou menos não, a gente leva no limite. O físico vem por direito, é impossível não dar certo. Sabe, a confiança fica tão grande, que eu falo assim, não, é muito prepotente. Não é, cara, é porque assim, a gente não falha, cara. Se eu tô há 45 dias sem errar nenhum dia, todo dia correndo 5 km, treinando forte, eu vou olhar e falar assim, mano, é impossível dar errado. Porque a minha parte eu faço dieta, eu durmo, eu treino e eu corro. Não tem como dar errado, entendeu? Então não é prepotência. A lei da atração ela vem por uma consequência de um trabalho muito bem feito. Teu pensamento só pensa nisso. Fala assim, cara, eu faço tudo certo. Ninguém pergunta, vai dar errado? Vai dar certo. Certeza que vai dar certo. Não é porque eu estou abstraindo, criando uma coisa do universo, sabe? É muito diferente. Você tá o dia inteiro no sofá, fica, eu vou ficar rico, vou ficar fitness, vou ficar com o abdômen trincado. Mas você tá o dia inteiro assistindo série. E você fala, não, vou ficar. A lei da atração não funciona. Você não sai do sofá só porque você fica repetindo uma coisa que no fundo você nem acredita. Não é assim que funciona. A lei da atração ela funciona quando você tem certeza, mas as células do seu corpo, tudo fala, possível dar errado, cara. Porque tudo que eu faço é muito certo, entendeu? Então, lei da atração vem de um trabalho muito bem feito, de uma dedicação exclusiva, porque daí você tá tudo em congruência, entendeu? Tô traçando um paralelo aqui com o exercício físico, que é muito tangível, porque, pelo momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de muito foco no físico, entendeu? Na atividade física, no esporte. A gente está usando o esporte como caminho para mostrar essa mentalidade. E assim, ele mostra de uma maneira muito tangível. Você faz o trabalho certinho, você vai treinar, você acorda cedo e tal. Você não vai achar que vai dar errado. Agora vamos lá. Tá pontuando lá no Gym Rats, tem que pontuar um pontinho por dia, né? Você vai lá, treina fofo. Mata 3, tem 5 exercícios. Você mata 3. Faz 2 mais ou menos. Vai lá, tira foto e posta. Todo mundo acha que você cumpriu o caminho. Tudo bem, todo mundo acha. Você mentiu, enganou todo mundo. Você com você. Você não fala assim, sou uma farsa. O teu íntimo não vibra do mesmo jeito. Não adianta. Você não vai falar assim, vai dar certo, Letícia. Imagina, você tá roubando. Vai dar certo? Aí a Letícia, vai dar certo. Você falou da boca para fora. Teu corpo não vibra. Entendeu? Não vibra. Agora, quem foi acordou 4h30, correu 5 km, treinou pesado e ainda comeu certo as alimentações, eu falo assim, o quê? Você acha? Cara,
precisa nem ter certeza. Eu aposto um rim meu que vai dar certo. E se não der, eu corto minha mão fora. Porque não é possível. Tanto que eu faço aqui não é possível. Entendeu? A tua confiança ela fica muito alta. Porque você sabe o que você está fazendo. Isso é comprometimento 100%. Então, comprometimento, ele vem de pagar o preço. É muita disciplina, muito foco. E tem gente que fala assim, não fala de disciplina e foco, você fala assim, mas eu não sou um cara disciplinado. Eu não sou uma pessoa disciplinada. Sabe por que isso acontece? Porque o comportamento, ele aconteceu tantas vezes que ele virou parte da tua identidade. Então aí agora você declara para você mesmo que você é uma coisa ou outra. Só que entenda uma coisa, ninguém é ou não é esses comportamentos. Isso é um estado. É a mesma coisa, você fala assim, o que você é, Juliano? Você fala assim, eu sou dentista. Juliano, você não é dentista, você está dentista. Você considera que você é dentista, sabe por quê? Porque esse pensamento, ele aconteceu, ele foi e voltou tantas vezes que ele virou parte da tua identidade. E hoje a tua identidade é dentista. Mas você sabia que se você quiser rasgar o diploma de odontologia fora e falar assim, piloto de avião, e agora eu sou piloto, e você repetir piloto, você se torna piloto? Porque só você repetir. Então a gente se coloca dentro de uma caixa. A pessoa fala assim, eu não sou disciplinado. E repete isso por 30 anos. Até que fica um calo tão grande, fica um negócio colado assim, ó, no meio da pele tão grande, você fala assim, sai, cara. E não sai, entendeu? Porque ela fica, eu sou mole, eu sou fraco. Tipo assim, a pessoa fica repetindo, daí fica, entendeu? Então vocês têm que entender que isso aí você tem que cortar. Essas crenças ruins, entendeu? Igual, chega no curso, é porque eu não tenho habilidade. Meu, quem que falou essa merda pra você? Você fica repetindo esse negócio, entendeu? A pessoa falando, é que eu não tenho essa destreza que você tem. Cara, isso é um negócio que a pessoa falou, repetiu, e ela foi criando um circuito que repetiu assim, 2, 3, 4, 5, 6 anos, e aí virou parte da identidade. Aí agora, para tirar da identidade é difícil, entendeu? Desaprender. Como que você desaprende se você tem uma identidade que você sabe que é ruim, que é uma declaração ruim que você tem para você mesmo, você sabe que está te machucando, como que você tira esse negócio de você? Por repetição, substituição por um pensamento positivo. Porque assim, tem duas formas de você tirar uma crença negativa. Uma, você racionaliza ela. Você explica através de razão por que tudo isso que você criou é mentira, não é válido. Por razão, a pessoa tem que estar aberta, porque às vezes ela não está aberta. Então ela fica criando um monte de barreira para ela não aceitar, entendeu? Ela gosta de viver, é tipo assim, você viveu a vida inteira na merda, e você gosta de viver na merda, entendeu? Então, tipo, como ela gosta, ela fica criando motivos para não te ouvir, entendeu? Então, racionalização às vezes é difícil, precisa de terapia para isso. Sessões que a pessoa fica trazendo informações, faz perguntas, daí você declara, aí ela acha uma pergunta que é incongruente com outra pergunta, daí faz você se questionar, porque tem uma crença muito forte aqui, outra muito forte aqui, mas elas se conflitam. Ela fala assim, você não falou isso aqui? É isso aqui, ó, não bate. Aí você fala, então uma coisa tá errada. Daí você aceita, entendeu? Isso é terapia. Mas terapia demora muito, porque a pessoa tem que ficar fazendo perguntas e buscando brecha e conversando e tudo mais. E a outra forma, substituir. Você substitui um sentimento negativo por outro positivo. Como que você substitui? Repetição e ambiente. Sabe esse ambiente, essa gravação que a gente tá fazendo, que eu coloquei para gravar aqui? Isso aqui é para quê? Para vocês assistirem esse negócio várias vezes. Porque a energia que está aqui, ela está passando pela gravação. Daí você fica ouvindo várias vezes por repetição e uma hora você passa a ser uma outra pessoa por associação. Ó, a Letícia não estava aqui no grupo, começou a frequentar. Você vai ver que o maior benefício de estar aqui não é o dinheiro. O maior benefício é o padrão mental que você traz. Que depois você se torna um imã de dinheiro. Eu falei isso aí para todo mundo. O Gabriel, quando entrou, eu falei isso. E ele, assim, no começo só foi. Mas pergunta, naturalmente as oportunidades vão caindo no colo. Juliana também, você sabe como é que é. Começo, quando você começou a vender, falar assim, eu não levo de muito jeito, tenho um pouco de insegurança, não era? E ó como mudou. Você foi ressignificando as crenças, tornou uma pessoa muito melhor, e hoje as oportunidades caem no colo. Murilo a mesma coisa, veio um pouco depois, cada um veio num tempo. Primeiro veio o Gabriel, depois veio o Juliana, depois veio o Murilo, agora vem a Letícia. E assim,
por repetição, no começo é desconfortável, vai indo, e você começa a atrair. E chega uma hora que você não precisa correr atrás das oportunidades, elas caem no colo. E isso acontece porque nós estamos num grupo e você está substituindo crenças negativas por positivas. Não estou fazendo terapia com ninguém aqui. Eu só estou pegando ideias que são mais saudáveis e colocando elas no lugar das ideias não tão saudáveis. E você, no princípio, a única coisa que você tem que fazer é reconhecer que tem coisas que você fala para você que são ruins. É só isso que você tem que reconhecer. E todo mundo tem, eu tenho as minhas também. De vez em quando eu falo algumas coisas para mim que eu falo, cara, isso aí, por que eu falo isso, entendeu? E é natural. Por que é natural a gente falar coisas ruins para nós mesmos? Porque nós vivemos num ambiente contaminado. Você pega o Instagram, você pega as notícias, você pega a galera que a gente vive, a galera tá doida. Se a gente sente, nós aqui, que estamos lendo, nós estamos estudando, no foco, trabalhando, ninguém tá fazendo vagabundagem aqui, conversando besteira, né? Se a gente aqui tem pensamento ruim, imagina que não faz porra nenhuma. O povo tá mais perdido ainda. O povo tá ali, cada ideia é errada. E aí você fica consumindo esse negócio e vai ficando errado também. Então a gente tem que cuidar, porque a verdadeira riqueza, ela vai chegar uma hora que vocês vão perceber que ela não é nem financeira, ela é do pensamento, de quem você se tornou no caminho. Você vai se tornando uma pessoa assim, tipo 2.0, 3.0, uma versão evoluída, sabe? E isso dá um orgulho gigantesco. Então, comprometimento, que é o arquivo de riqueza número 2, ele significa você vibrar com toda a energia que tem no teu corpo, aquele propósito. Pode ser o trabalho, o seu desenvolvimento pessoal, espiritual, você como pessoa, mas você ir construindo uma confiança tamanha que você está no caminho certo, que é inabalável. É uma crença de que a coisa vai funcionar, entendeu? Ela vai virar. Essa é a certeza que é baseada na atitude, né? Nesse reconhecimento. Você está tudo dentro de você. Você acerta primeiro por dentro, o seu padrão de pensamento que você declara, e naturalmente vai vir. O nosso caminho que nós estamos escolhendo aqui é academia, corrida, exercício físico. Mas você pode desenvolver isso através de meditação, através de leitura e reflexão, através de filosofia. Você pode desenvolver isso através de religião, através do estudo da espiritualidade. Tem muitas formas de você chegar a todas essas conclusões. Eu escolhi uma que é mais tangível e é mais comum para todos. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, fui atrás também de artigos e leituras esotéricas, de artigos de espiritualidade. Fui estudar vários outros, meditação, estudei vários outros caminhos, mas eu acho que para grupo, assim, ó, o esporte ele é mais fácil de compreender, sabe? Ele tem mais paralelos, assim, você sente, você associa na hora. E é mais fácil você trazer isso para dentro, tá? Então, assim, ó, esse foi o primeiro vídeo da sequência, né? A proposta é que todos os dias, ou na maior parte dos dias, nós possamos vir aqui e comentar 1 ou 2 arquivos de riqueza e assim, ir relembrando, né? E fazendo comentários, tecendo comentários. Sintam-se à vontade também de falar, se vocês acharem assim, ó, tive uma visão aqui que acho que é legal compartilhar. Compartilhe, né? Faz um comentário aí. Por quê? Cada arquivo de riqueza dá para você trazer algum paralelo com a própria vida. E com tudo que a gente vive aqui, né? O arquivo de riqueza número 3, por exemplo, eles falam que as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas e as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Eu até adiantei um pouco, né? Em comprometimento e desejo. E isso aqui tem paralelo com todas as áreas. Então é legal que vocês leiam, até leiam na frente o livro, e depois de ler o livro vocês pensem assim, o que eu posso tirar daqui? Um trecho disso aqui tem a ver com a minha vida profissional, com a minha vida pessoal, com a minha evolução como pessoa. E a partir daí a gente vai refinando. Tá? É assim, ó. O objetivo é que vocês vão se tornando cada vez pessoas melhores e que tem suba régua, né?
mesmo que seja desconfortável em primeira instância. Esse ano, uma das réguas que eu subi foi a do álcool, né? Cheguei e falei assim, uma hora a gente tem que assumir, né? Sempre tem essa, né? Desculpa número um. Mas eu conheço um monte de profissional, de gente que bebe e é bem sucedido. Você não precisa parar de beber. Você não é um viciado, você não é um alcoólatra. Você pode beber socialmente. Tudo bem. Mas o álcool ele acrescenta ou tira? Ou é um ou outro, ele é bom ou é ruim? Não tem meio termo. É assim, ele está acrescentando ou tirando. Por quê? É uma reflexão que eu tive assistindo uns vídeos, né? E às vezes é aquilo, a gente tende a contar a parte que nos faz ficar confortáveis. Ué, eu não passo mal bebendo, já fiz um monte de coisa, nunca fui viciado. Então você vai contar um monte de coisa do porquê é bom. O álcool relaxa, eu preciso do meu momento, eu vou fazer amigos, né? O social sempre tem álcool. Então você conta, né? Você conta a sua história. Agora, me diz uma coisa. Quando foi o dia que você foi barrado de entrar no evento porque você não bebia? Já que o álcool é o social, né? Então quer dizer que se eu for numa formatura e não beber, então eu não vou fazer amizade com ninguém. Então quer dizer que eu não vou... Isso é verdade ou não? Não é, cara. Você pode estar no meio de todo mundo e não beber. Entendeu? Então isso é só uma reflexão. E aí, tipo, se você tiver a sabedoria de entender e falar, não, no final, cara, eu acho que eu tô errado mesmo, né? Vamos reduzir, entendeu? Então, eu tiver a humildade de entender, você vai evoluindo e colocando metas cada vez melhores, né? Então, tudo que vicia, tudo que te coloca numa situação pior, você vai reduzindo. Então, foi o álcool, aí na próxima pode ser o açúcar, no outro pode ser o glúten e farinha branca, no outro pode ser os refrigerantes, Coca Zero, Guaraná Zero, essas coisas. Vai chegar uma hora, você vai estar o robozão, entendeu? Tipo assim, o cara vai falar, como é que você aguenta viver desse jeito? Por quê? Você foi tirando aos poucos e foi elevando, entendeu? E às vezes no final da vida você vai chegar e falar assim, cara, olha aqui eu me tornei uma pessoa mais disciplinada, que controla mais meus impulsos, que faz o que precisa ser feito, que tem bons pensamentos, sabe? E é isso que vale, a riqueza verdadeira é isso aí. Beleza?